Boa noite, pessoal. Neste direto, neste live, iremos continuar com o estudo da França no campo da literatura. Tínhamos falado de Mallarmé e agora vamos entrar num período de neoclassicismo. Portanto, vamos saber como é que se processou o neoclassicismo neste período do século XX em França. Eu vou começar por ler o texto que escrevi para o livro de sempre, que é Os Movimentos Literários e Artísticos na Europa e a Grande Guerra, ou a Grande Guerra e os Movimentos Literários e Artísticos na Europa. E então cá vai. Resquícios da herança da poesia simbolista encontram-se na poesia de Paul Valéry, que reflete sobre os limites do conhecimento humano e sobre a literatura e a arte poética, assim como sobre a criação literária como forma de manifestação da consciência e da inteligência humanas. Portanto, a criação literária manifesta precisamente a consciência e a inteligência do homem. Para o poeta, a poesia não é um fim, mas um meio. A sua obra constituiu um exemplo da herança do simbolismo e com ela terminou o romantismo europeu. Com a obra de Paul Valéry termina o romantismo europeu e começa o neoclassicismo. Embora tenha tentado configurar o eu puro através da poesia e da renúncia da matéria, muitas das suas composições refletem uma certa sensualidade mediterrânica. Ou seja, portanto, ele sendo um pouco mais, digamos, situado num país um pouco mais acima dos países mediterrâneos, ele consegue refletir essa sensualidade mediterrânea nas suas obras. Portanto, a sensualidade mediterrânica é uma das características da obra de Paul Valéry. Quanto à obra poética de Paul Claudel, que também é um outro neoclassicista, considerado um simbolista lógico, apresenta temas ligados ao catolicismo e uma concepção orgânica do universo. Portanto, eles diferenciam-se por pequenas nuances, mas estão todos dentro deste período neoclássico. Marcel Proust foi considerado um grande mestre entre os séculos XIX e XX. Educado no seio de uma família endinheirada, escreveu contos, poemas e ensaios. A sua obra mais relevante, Em Busca do Tempo Perdido, em que descobriu a contemplação estética do mundo, foi considerada um romance artístico. A intuição, motor da lírica no século XIX, penetrou no género narrativo com essa obra de Proust, que descreve uma história muito longa na linha do romance rio. Portanto, já falámos de Paul Valéry, de Paul Claudel e agora falamos de Marcel Proust. Durante a guerra, Proust escreveu incansavelmente e a sua débil saúde foi-se deteriorando aos poucos. De facto, o impressionismo, quer na pintura, quer na ficção literária, como é o caso da obra de Proust em França, e da obra de Virginia Woolf na Inglaterra, portanto, são impressionistas, bem como o intuicionismo de Bergson, acentuam o valor epistemológico das impressões, dos fluxos e refluxos de consciência e da intuição, em detrimento do racionalismo positivista que pontificara em boa parte da segunda metade do século XIX. Portanto, havia ainda um certo racionalismo muito vincado
em finais do século XIX. E eles, nas suas obras, portanto, começam a ter, digamos que, uma tendência para o valor epistemológico das impressões, dos fluxos e refluxos de consciência e da intuição. E, portanto, opõem-se perfeitamente ao racionalismo positivista da segunda metade do século XIX, que caracterizara os escritores dessa época. Porém, a poesia francesa já não assentava nas mesmas bases que tinham sustentado o parnasianismo e o simbolismo. Foram surgindo reações antissimbolistas, tendências classicistas e tradicionalistas. Os princípios da lírica simbolista foram sistematizados por Jean Mauréat, que nasceu em 1856 e faleceu em 1910. Mas já não tinham o mesmo significado. A sua lírica, esta lírica de Jean Mauréat, teria sido a da inteligência e do alcance ético. Quanto a Maurice Duplessis, foi considerado o melhor poeta da romanidade. Esse autor de tendência neoclassicista adotou na lírica formas aristocráticas que o aproximavam dos poetas malditos, que iremos estudar mais tarde quando falarmos da poesia em Inglaterra. A beleza seria para ele a expressão da perfeição artística. Atualizou uma ética da ação para aperfeiçoamento do eu, baseada na razão. Assim, com o classicismo romanista, a literatura francesa regressou à estética clássica, em que a beleza seria a expressão da perfeição artística, isto mesmo na arte, que nós vemos que, portanto, a nível clássico, as estátuas tinham por compromisso revelar o corpo humano na sua beleza total, desnudada e, portanto, com formas e expressões de perfeição, o mais perfeita possível. Os seus grandes símbolos eram as antigas culturas grega e latina. Portanto, estamos a falar do Jean Mauréat. Agora, quanto a Charles Péguy, que nasceu em 1873 e faleceu em 1914, defendeu os conceitos de justiça e de verdade, assim como os valores e símbolos cristãos, lutando para que a França não assumisse uma modernidade amoral, nem ateia. Dotado de grande fé e patriotismo, perfilhava um socialismo utópico e um humanitarismo revolucionário romântico. Portanto, eram as características da sua escrita. Quanto a Charles Guérin, que nasceu em 1873 e faleceu em 1907, apresentou nos seus primeiros versos liberdades simbolistas que depois abandonou, tendo retornado às formas românticas tradicionais. Portanto, inicialmente ainda praticou o simbolismo nas suas composições e depois confinou-se ou regressou, portanto, às formas românticas tradicionais. Transmite na sua obra uma profundidade melancólica. Essa sua obra lírica situa-se na transição do século XIX para o XX, entre o simbolismo e o parnasianismo. Muitos afirmam que a lírica contemporânea do século XX foi forjada em França. Portanto, a lírica contemporânea do século XX, segundo alguns, foi forjada em França, em finais do século XIX,
devido à reação antissimbolista dos poetas franceses. Começaram-se a rebelar contra o simbolismo. A poesia passou a ser fiel às formas tradicionais numa tentativa de atingir naturalidade e sinceridade. Porém, temos ainda aqui mais um autor interessante, aliás, ainda vou falar de mais dois, mas temos aqui o Francis James, que nasceu em 1868 e faleceu em 1938, que poderá ser considerado como um antissimbolista no terreno ético, mais do que no estético. Revelou tendências naturalistas e tinha o culto da sensibilidade e da emotividade. Durante os primeiros 20 anos do século XX, os poetas procuraram incessantemente novas vias de expressão. Deu-se a ruptura do equilíbrio entre o subjetivismo pós-romantismo e normalização classicista a favor dos continuadores da escola simbolista, tendo a intuição voltado a superar as tendências anteriores. A realidade e a idealidade foram desprezadas, enquanto o universo deixou de ser contemplado pelos artistas, cujos interesses passaram a ser de caráter epistemológico, à luz do mistério, com base no relativismo e no absurdo. Portanto, eram estas agora as tendências da época para os escritores. Nesse período, a realidade nascia do mais profundo do ser humano, ou seja, do seu inconsciente. Cá estão as influências das ciências que estavam em pleno desenvolvimento, com Freud, Jung e outros semelhantes, as teorias do subconsciente e, portanto, do inconsciente e, portanto, da psicanálise, sendo depois esta realidade que nascia do mais profundo ser humano era depois expurgada através da consciência e, posteriormente, objetivada. Tais formas de pensamento deveram-se à evolução da filosofia, da psicologia e da ciência. Em França, a principal via seguida foi a traçada pela produção poética de Arthur Rimbaud, cuja obra ainda apresentava tendências simbolistas. No início, Rimbaud ainda apresentou obras de caráter simbolista. A diferença mais significativa entre a nova literatura francesa e a dos outros países europeus no âmbito das respectivas vanguardas residiu no facto de os seus representantes se terem concentrado principalmente na exploração do eu, do inconsciente e do sonho. Guillaume Apollinaire, que nasceu em 1880 e faleceu em 1918, no final mesmo da Primeira Guerra Mundial, teria recolhido os seus temas da lírica do século XVIII e soube criar uma atmosfera nova a partir do trivial e do cotidiano. Avançava em direção ao surrealismo. Não se apoiou muito no sensualismo tecnicista, como fora apanágio dos futuristas. Ultrapassou essa tendência e, por sua vez, surge ainda outra vanguarda, que é o dadaísmo, também em França, que teve lugar de destaque em Paris, tendo estado na base da formação da vanguarda europeia. Na verdade, Tristan Tzara, de quem já falámos anteriormente também, apresentou o seu primeiro manifesto em 1918. Portanto, Tristan Tzara será um dos que estão ligados ao dadaísmo. E era, afinal, um grito sem esperança de rebeldia nihilista lançado à Europa arrasada pela Primeira Grande Guerra. O seu ceticismo derivava do expressionismo alemão. Os jovens anarquistas estavam agrupados ao redor da revista Littérature. Um dos representantes da vanguarda francesa foi também o suíço Blaise Cendrars, que versava em francês, cujo verdadeiro nome era Frédéric Sauser. Esta poesia vanguardista foi precursora de diversas vanguardas, incluindo o surrealismo. E é para lá que depois eles irão caminhando, tanto na arte
como na música, como na literatura. Em primeiro lugar, fala-se sempre da literatura, porque é aí que surgem as ideias, e as ideias depois vão se transmitir à pintura, à escultura, à arquitetura e à música. Pierre Reverdy, que nasceu em 1889 e 1960, foi outro dos autores com afinidades com essa vanguarda, apresentando nas suas obras temas de mistério e um mundo secreto. E penso que hoje por aqui ficamos com o neoclassicismo já revisto e depois passaremos ao dadaísmo e ao realismo. Aliás, inicialmente ainda falarei do romantismo europeu e depois ao realismo e vamos continuando porque a literatura francesa é muito vasta, muito bela, muito profunda e não se pode dar assim de um momento para o outro. Portanto, até à próxima live ou até o próximo live. Mais um direto que terminou e um outro recomeçará na próxima vez que nos encontrarmos. Boa noite para todos.